Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal. Eu espero que você esteja gostando da experiência do canal, né? O canal do Livrobook. Esse canal foi feito para você que ama a leitura, que ama o conhecimento. E eu amo também estar compartilhando as leituras com você, tá? Eu gostaria de te pedir também, que se você puder, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse conteúdo para mais pessoas, para que mais pessoas possam ter esse conhecimento, né? Porque conhecimento é poder, tá bom? E eu fico muito feliz que a cada dia esse canal esteja crescendo mais e mais. Hoje iremos fazer a leitura do livro O Segredo é a Emoção, de Neville Goddard. Vamos à leitura? Capítulo 1. O mundo e todos dentro dele. Corresponde à consciência do homem objetificada. A consciência é a causa, bem como a substância de todo o mundo. Por isso, é a consciência que devemos nos voltar se quisermos descobrir o segredo da criação. O conhecimento da lei da consciência e do método de se operar esta lei irá permitir realizar tudo o que deseja na vida. Armado com o conhecimento prático dessa lei, você pode construir e manter um mundo ideal. A consciência é a única realidade, não figurativamente, mas de fato. Essa realidade pode, por uma questão de clareza, ser comparada a um fluxo que se divide entre duas partes, o conhecimento e o subconsciente. A fim de operar de forma inteligente a lei da consciência, é necessário compreender a relação entre o consciente e o subconsciente. O consciente é pessoal e seletivo. O subconsciente é impessoal e não seletivo. O consciente é o reino do efeito. O subconsciente é o reino da causa. Estes dois aspectos são as divisões masculinas e feminina da consciência. O consciente é masculino, o subconsciente é feminino. O consciente gera ideias e imprime estas ideias sobre o subconsciente. O subconsciente recebe essas ideias e lhe dá formas e expressão. Por esta lei, primeiramente conceber uma ideia e então imprimir a ideia concebida sobre o subconsciente. Todas as coisas evoluem fora da consciência, e sem esta sequência nada pode ser feito. O consciente impressiona o subconsciente, enquanto o subconsciente expressa tudo o que sobre ele é impresso. O subconsciente não dá origem às ideias, mas aceita como verdade aquelas que a mente consciente sente serem verdades e, de uma forma conhecida apenas por ele, objetifica as ideias, aceita, portanto, por meio do seu poder de imaginar e sentir e sua liberdade para escolher as ideias que vai entreter, o homem possui controle sobre a criação. O controle do subconsciente é atingido por meio do controle de suas ideias e sentimentos. O mecanismo da criação está oculto nas profundezas do subconsciente, o aspecto feminino ou ventre da criação. O subconsciente transcende a razão e é independente da indução, contempla sentimentos como os fatos existentes em si mesmo e, com base nessas hipóteses, prossegue para dar-lhe expressão. O processo criativo começa com uma ideia e seu ciclo segue um curso que se inicia com um sentimento e termina em uma vontade de agir. As ideias são imprimidas sobre o subconsciente por intermédio dos sentimentos. Nenhuma ideia pode ser impressa sobre o subconsciente até que seja sentida. Mais uma vez, sentida ela boa, ruim ou indiferente, deve ser expressada. O sentimento é o primeiro e o único meio pelo qual ideias são transmitidas ao subconsciente. Portanto, o homem que não controla seus sentimentos pode facilmente imprimir sobre o subconsciente estados indesejáveis. Controlar os sentimentos não significa restringir ou suprimi-los, mas sim a disciplina de imaginar e entreter apenas sentimentos que contribuem para a sua felicidade.
O controle de seus sentimentos é muito importante para uma vida plena e feliz. Nunca entretenha um sentimento indesejável, tampouco pense de forma favorável sobre o que é errado. Vou fazer uma pausa aqui para colocar um ponto de vista meu. Gente, é muito importante a gente saber o que a gente coloca na mente da gente, porque ela por si só, ela não faz acepção, ela aceita qualquer coisa. Pode ser boa ou ruim, como aqui mesmo diz no livro, ela é indiferente. O que você plantar, você colhe. É bíblico. Segue a leitura. Não se debruce sobre a imperfeição de si mesmo ou dos outros. Fazer isso é imprimir tais limitações sobre o subconsciente. O que você não quer que seja feito a você, não façai-vos aos outros. Esta e toda a lei de uma vida plena e feliz. Todo o resto é comentário. Todo sentimento gera uma impressão subconsciente e, ao menos que seja compensada por um sentimento mais poderoso de natureza oposta, deve ser expressado dentre dois sentimentos. O dominante é o que é expressado. Eu sou saudável é um sentimento mais forte do que eu vou ser saudável. Sentir eu vou é confessar que eu não sou. Eu sou é mais forte do que eu não sou. O que você achar que é sempre dominará o que você sente que gostaria de ser. Portanto, para ser realizado o que deseja, deve ser sentido como um estado que é, em vez de um estado de que não é. Mais uma pausa aqui. Você tem que sentir, aqui diz no livro, que você tem que sentir como se já fosse. Emanar aquele sentimento de que eu já tenho, eu já possuo aquilo, é meu, eu tomo posse. Segue a leitura. A sensação precede a manifestação e é a base sobre a qual toda manifestação repousa. Tenha muito cuidado com seus humores e sentimentos, pois há uma conexão ininterrupta entre seus sentimentos e o mundo visível. Seu corpo é um filtro emocional e ostenta a marca inconfundível de suas emoções predominantes. Perturbações emocionais, especialmente emoções reprimidas, são a causa de toda doença. Sentir intensamente algo errado, sem dar voz ou expressar esse sentimento, é o início de muitas doenças, tanto no corpo quanto no ambiente. Não entretenha o sentimento de arrependimento ou fracasso, pois frustração ou desapego quanto aos seus resultados resultam em doenças. Pense e sinta unicamente sobre o estado que você deseja realizar. Sentir a realidade do estado procurado e viver e agir com base nessa convicção é o caminho para todos os aparentes milagres. Todas as mudanças de expressão são trazidas à tona por meio de uma mudança de sentimento. Uma mudança de sentimento é uma mudança de destino. Toda a criação ocorre no domínio do subconsciente. O que você deve adquirir, então, é um controle reflexivo da operação do subconsciente, isto é, o controle de suas ideias e sentimentos. Fazer mais uma pausa aqui só para fazer uma reflexão minha. A gente tem que ter controle daquilo que a gente pensa, porque os nossos pensamentos moldam o nosso destino, criam a nossa realidade. Segue a leitura. O acaso ou a sorte não é responsável pelas coisas que acontecem com você. Tampouco é o destino ou autor de sua fortuna ou azar. Suas impressões subconscientes determinam as condições do seu mundo. O subconsciente não é seletivo, é impessoal e não faz acepção de pessoas. Atos 10, capítulo 34, Romano 2, capítulo 11. O subconsciente não está preocupado com a veracidade ou a falsidade do seu sentimento. Ele sempre aceita como verdade aquilo que você sente como verdade. Sentimento é o consentimento do subconsciente para com a verdade que é declarada como verdade. Devido a essa qualidade do subconsciente, não há nada impossível para o homem. O que quer que a mente do homem possa conceber e sentir como verdade, o subconsciente pode e deve objetificar.
Seus sentimentos criam um padrão a partir do qual o mundo é formado, e uma mudança de sentimento é uma mudança de padrão. O subconsciente nunca deixa de expressar o que sobre ele foi imprimido. No momento em que recebe uma impressão, ele começa a trabalhar nas formas de sua expressão. Ele aceita o sentimento sobre ele impresso, o sentimento como um fato existente dentro de si mesmo e imediatamente ajusta-se para produzir no mundo externo ou objetivo a correspondência exata desse sentimento. O subconsciente nunca altera as crenças aceitas pelo homem. Ele as manifesta até o último detalhe, sejam ou não benéficas. Para imprimir o subconsciente com o estado desejável, você deve assumir o sentimento que você teria caso já tivesse obtido o seu desejo. Ao definir o seu objetivo, você deve se preocupar apenas com ele próprio. A maneira como será expresso ou as dificuldades envolvidas não devem ser consideradas por você. Sentir um estado ou imprimir sobre o subconsciente, portanto, se você insistir em dificuldades, barreiras ou atraso, o subconsciente, por sua natureza não seletiva, aceita o sentimento de dificuldades e obstáculos como seu pedido e passará a produzi-lo em seu mundo exterior. O subconsciente é o ventre da criação. Ele recebe as ideias por meio do sentimento do homem. Ele nunca muda a ideia recebida, mas sempre lhe dá forma. Portanto, o subconsciente sempre manifesta as ideias na semelhança e forma do sentimento por meio da qual foi recebida. Sentir um estado como sem esperança ou impossível é imprimir sobre o subconsciente a ideia de fracasso. Embora o subconsciente sirva fielmente ao homem, não se deve inferir que a relação seja de um servo com o mestre, como era antigamente concebida. Os antigos profetas chamavam de escravo e servo do homem. São Paulo, personificando-o como uma mulher, disse: a mulher deve sujeitar-se ao homem em tudo. Efésios, capítulo 5, versículo 24. Coríntios, capítulo 14, versículo 34. Efésios, capítulo 5, versículo 22. Colossenses, capítulo 3, versículo 18. E Pedro, capítulo 3, versículo 1. O subconsciente de fato serve ao homem e fielmente dá forma aos seus sentimentos. No entanto, o subconsciente tem uma distinta aversão pela compulsão e responde melhor à persuasão do que ao comando. Consequentemente, assemelha-se mais à amada esposa do que ao servo. O marido é a cabeça da mulher. Efésios capítulo 5, versículo 23. Pode não ser verdade no que diz respeito ao homem e mulher em relação terreno, mas é verdade com relação ao consciente e subconsciente, ou aspecto masculino e feminino da consciência. O mistério ao qual Paulo se referiu ao escrever, este é o grande mistério, capítulo 5, versículo 32. Aquele que ama a sua mulher, ama a si mesmo, capítulo 5, 28. E serão os dois uma só carne, capítulo 5, versículo 31. É simplesmente o mistério da consciência. A consciência é, em verdade, una e indivisível, mas do ponto de vista da criação, ela aparenta ser dividida em dois. O consciente, objetivo ou aspecto masculino é verdadeiramente a cabeça e domina o subconsciente objetivo, ou aspecto feminino. No entanto, essa liderança não é a do tirano, mas do amante. Assim, pressupondo o sentimento que já seria seu, caso possuísse seu objetivo. O subconsciente move-se para construir exatamente aquilo que você pressupôs. Seus desejos não são inconscientemente aceitos até que você assuma o sentimento de sua realidade. Pois somente através do sentimento uma ideia é subconscientemente aceita, e só através dessa aceitação é que você pode se expressar. É mais fácil atribuir o sentimento a eventos no mundo do que admitir que as condições do mundo refletem seus sentimentos.
Vou fazer uma pausa aqui só para comentar esse trecho aqui. É como diz o livro, o Caibalion. Assim como é dentro, é fora. A gente não tem que mudar o externo. A gente tem que mudar dentro da gente para que o externo mude. Segue a leitura. No entanto, é eternamente verdade que o exterior espelha o interior. Assim como dentro, é fora. Assim como acima, abaixo. Assim como abaixo, acima. Assim como fora, dentro. Correspondência. O segundo dos 7 princípios de Hermes Trismegisto. O homem não pode receber nada que não lhe é dado do céu. João capítulo 3, versículo 27. E o reino dos céus está dentro de você. Lucas capítulo 17, versículo 21. Nada vem de fora. Todas as coisas vêm de dentro. Olha que palavra poderosa. Do subconsciente. É impossível para você ver qualquer coisa que não seja o conteúdo de sua consciência. Seu mundo, em todos os detalhes, é sua consciência objetificada. Os estados objetivos são testemunha das impressões subconscientes. Uma mudança de impressão resulta numa mudança de expressão. O subconsciente aceita como verdade aquilo que você sente como verdade. É considerando que a criação é o resultado de impressões subconscientes. Você, por seu sentimento, determina a criação. Você já é o que você quer ser, e sua recusa em acreditar nisso é o único motivo pelo qual você não vê essa situação. Procurar no exterior por aquilo que você não sente que você é o mesmo que procurar em vão, pois nunca encontraremos o que queremos encontrarmos, apenas o que somos. Em suma, você expressa e possui apenas o que você está consciente de ser ou possuir. Aquele que possui é dado. Mateus capítulo 13, versículo 14. Mateus capítulo 25, versículo 29. Marcos capítulo 4, versículo 25. Lucas capítulo 8, versículo 18. Lucas capítulo 19, versículo 26. Negar a evidência dos sentimentos é apropriar-se do sentimento de desejo realizado. É o caminho para a realização de seu desejo. Dominar o autocontrole de seus pensamentos e sentimento é a sua maior realização. No entanto, até que o autocontrole perfeito seja atingido, de modo que, apesar das aparências, você sente tudo o que quer sentir, use o sono e a oração para ajudá-lo a realizar seus estados desejados. Estes são os 2 portões para o subconsciente. Capítulo 2. Sono. O sono, a vida que ocupa 1/3 da nossa estada na Terra, é a porta natural para o subconsciente. Por isso, é com o sono que agora nos preocuparemos. Os 2/3 conscientes da nossa vida na Terra são medidos pelo grau de atenção que damos ao sono. Nossa compreensão do sono e o prazer que dele obtemos faz com que, noite após noite, nos dediquemos a ele como se já tivéssemos um encontro romântico. Em um sono, numa visão de noite, quando o sono profundo cai sobre os homens, ao adormecer sobre a cama, então ele abre os ouvidos dos homens, e ao atemorizar com avisos, Jó, capítulo 33, é no sono e na oração um estado semelhante ao sono, que o homem entra no subconsciente para fazer as suas impressões e receber suas instruções. Nestes estados, o consciente e o subconsciente são unidos criativamente. O masculino e feminino tornam-se uma só carne. O sono é o momento em que a mente masculina ou consciente liga-se do mundo dos sentidos para buscar sua mente subconsciente. O subconsciente, ao contrário da mulher do mundo que se casa com o marido para mudá-lo, não tem vontade de alterar o estado despertado. Consciente, mas sim de amá-lo,
como ele é e fielmente produz sua semelhança no mundo exterior da forma. As condições e eventos de sua vida são seus filhos, formados a partir dos moldes de suas impressões subconscientes durante o sono. Eles são feitos à imagem e semelhança de seus sentimentos mais íntimos, para que eles possam revelar-se a você, assim na terra como no céu. Mateus capítulo 6, versículo 10. Lucas capítulo 11, versículo 2. Assim na terra como no subconsciente, o que quer que você tenha em sua consciência quando vai dormir será a medida da sua expressão nos 2/3 de vigília de sua vida na terra. Nada o impede de realizar seus objetivos, salvo sua incapacidade de sentir que você já é aquilo que você deseja ser, ou que já possui aquilo que deseja ter. Seu subconsciente dá forma aos seus desejos apenas quando você sente que seu desejo já foi realizado. A inconsciência do sono é o estado normal do subconsciente. Considerando que tudo vem de dentro de si mesmo e sua concepção de si mesmo determina aquilo que vem, você deve sempre sentir o desejo como realizado antes de cair no sono. Você nunca tira das profundezas de si mesmo aquilo que você quer. Você tira o que você é, e você é o que você sente ser, assim como o que você sente como verdade a respeito dos outros. Para ser realizado, então, o desejo tem de adquirir a forma de um sentimento de ser, ter ou testemunhar o estado procurado. Isto é conseguido ao consumir o sentimento de que o desejo já foi realizado. O sentimento que vem em resposta à pergunta: como eu me sentiria se meu desejo já houvesse sido realizado? Esse é o sentimento que deve monopolizar e imobilizar a sua atenção enquanto você relaxa para dormir. Você deve ter a consciência de ser ou ter o que você quer antes de cair no sono. Uma vez admitido, o homem não tem liberdade de escolha. Todo o seu sono é dominado por seu último conceito de si mesmo, enquanto na vigília segue-se, portanto, que ele deve sempre assumir o sentimento de realização e satisfação antes que se canse e caia no sono. Venha diante de mim com canto e ação de graças. Salmos 95, versículo 2. Entrai pelas suas portas com ação de graças, e em seus átrios com louvor. Salmos 100, versículo 4. Seu humor antes de dormir define um estado de consciência com o qual você vai entrar na presença de seu eterno amante. O subconsciente, ela, ou vê exatamente como você se sente ser. Se, ao se preparar para dormir, você assume e mantém a consciência do sucesso pelo sentimento: eu sou bem-sucedido. Você deverá ser bem-sucedido. Deite-se de costa com a cabeça no mesmo nível do corpo. Sinta-se como se já estivesse posse de seu desejo e silenciosamente deixe-se relaxar e adentrar a inconsciência. Aquele que guarda a Israel não dormitará, nem dormirá. Salmos 121, capítulo 4. No entanto, dá a ele, a seus amados, o sono. Salmos 127, capítulo 2. O subconsciente nunca dorme. O sono é a porta por meio da qual a mente consciente desperta. Passa a ajustar-se criativamente ao subconsciente. O sono esconde o ato criativo, enquanto o mundo objetivo o revela. No sono, o homem imprime sobre o subconsciente sua concepção de si mesmo. Não há mais bela descrição desse romance do consciente e subconsciente do que é dito na canção de Salomão. De noite, em meu leito, busquei aquele a quem ama a minha alma. Capítulo 3, versículo 1. Encontrei aquele a quem ama a minha alma. Segurei-o e não o deixei ir embora.
até que introduzi na casa de minha mãe, na câmara daquela que me concebeu. Capítulo 3, versículo 4. Preparando-se para dormir, você sente-se no estado do desejo realizado. Então relaxa e adentra a inconsciência. O seu desejo realizado é aquele a quem procura. À noite, em sua cama, você procura o sentimento do desejo realizado para que possa revelá-lo. A câmara daquela que o concebeu ao sono ou ao subconsciente que lhe deu forma, para que a esse desejo também pode ser dada a expressão. Esta é a maneira de descobrir e realizar seus desejos por meio do subconsciente. Sinta-se no estado desejado, realizado e calmamente deixe-se cair no sono. Noite após noite, você deve assumir a sensação de ser, ter e testemunhar o que você procura ver manifestado. Nunca vá dormir sentindo-se desanimado ou insatisfeito. Nunca durma na consciência do fracasso. Seu subconsciente, cujo estado natural é o sono, ou vê como você acredita ser, e quer que seja bom, mal ou indiferente. Seu subconsciente vai fielmente incorporar a sua crença. A maneira como você se sente a impressionará e ela, o amante perfeito, dará forma a estas impressões e imagens como filhos de seu amado. Tu és toda formosa, meu amor. Não há mancha em ti. Canção de Salomão, capítulo 4, versículo 7. É a atitude mental a adotar antes de cair no sono. Desconsidere as aparências e sinta-se que as coisas são como você deseja que eles sejam, pois ele chama as coisas que não são vistas como se fosse, e o invisível torna-se visto. Romanos, capítulo 4, versículo 17. Assumir o sentimento de satisfação é suscitar condições que irão espelhar sua satisfação. Sinais seguem, eles não precedem. A prova do que você é seguirá a consciência de que você é aquilo. Ela não irá precedê-la. Você é um eterno sonhador, sonhando sonhos não eternos. Seus sonhos tomam forma conforme você assume a sensação de sua realidade. Não se limite ao passado, sabendo que nada é impossível para a consciência. Comece a imaginar estados além da experiência do passado. O que quer que a mente do homem possa imaginar, o homem pode realizar. Todos os estados objetivos, visíveis, foram primeiro estados subjetivos, invisíveis, e você os convidou a tornarem-se visível ao assumir o sentimento de sua realidade. No processo criativo consiste em primeiro imaginar e, em seguida, acreditar no estado imaginado. Sempre imagine e espere o melhor. O mundo não pode mudar até que você altere a sua concepção dele. Assim fora como dentro. Nações, assim como pessoas, são apenas o que você acredita que elas sejam. Não importa qual é o problema, não importa de onde ele está, não importa a quem diz respeito. Você não tem ninguém a mudar além de si mesmo. E você não tem nenhum adversário ou colaborador para gerar essa mudança dentro de si mesmo. Você não tem nada a fazer além de se convencer na verdade daquilo que deseja ver manifestado. Assim que você conseguir convencer-se da realidade do estado procurado, os resultados seguirão para confirmar a sua crença fixa. Você nunca sugere a outro o estado que deseja vê-lo expressar. Em vez disso, você convence-se de que ele já é o que você deseja que ele seja. A realização de seu desejo é atingida ao assumir o sentimento de desejo realizado. Você não pode falhar a menos que falhe em se convencer da realidade de seu desejo. Uma mudança de crença é confirmada por uma alteração de expressão. Todas as noites, ao cair no sono, sinta-se satisfeito e impecável,
pois sua amante objetiva sempre forma um mundo objetivo, à imagem e semelhança de sua concepção dele, a concepção definida por seu sentimento. Os 2/3 despertos de sua vida na Terra sempre corroboram ou espelham as suas impressões subconscientes. As ações e eventos do dia são efeitos, eles não são causa. O livre-arbítrio é apenas a liberdade de escolha. Escolhei hoje a quem há vez de servir. Josué capítulo 24, versículo 15. É a sua liberdade de escolher o tipo de humor que você quer assumir, mas a expressão desse humor é o segredo do subconsciente. O subconsciente recebe impressões apenas por meio dos sentimentos do homem e, de uma forma que só ele conhece, dá a essas impressões forma e expressão. As ações do homem são determinadas por suas impressões subconscientes. Sua ilusão de livre-arbítrio, sua crença na liberdade de ação não são senão a ignorância das causas que o fazem agir. Ele se acha livre porque esqueceu a ligação entre si mesmo e o evento. O homem desperto está sob a compulsão de expressar suas impressões subconscientes. Se no passado ele imprudentemente gerou impressões, deixou começar a mudar seu pensamento e sentimentos, pois assim que o fizer, irá mudar o seu mundo. Não desperdice um momento em arrependimento, pois pensar e sentir sobre erros do passado é reinfectar-se. Deixe que os mortos enterrem os mortos. Mateus capítulo 8, versículo 22. Lucas capítulo 9, versículo 60. Afaste-se das aparências e assuma a sensação que seria a sua caso já fosse o que deseja ser. Sentir um estado produz aquele estado. O papel que você faz no palco do mundo é determinado por sua concepção de si mesmo. Ao sentir o seu desejo realizado e silenciosamente relaxar e cair no sono, você se lança em um papel de estrela a ser realizado na Terra amanhã e, durante o sono, ensaia e é instruído sobre sua parte. A aceitação do fim automaticamente leva aos meios de sua realização. Não se engane sobre isso. Se, ao se preparar para dormir, você não se sente conscientemente no estado do desejo atendido, então você vai levar com você para a câmara daqueles que o concebeu a soma total das reações e sentimentos do dia de vigília, e durante o sono será instruído na forma em que eles serão expressos amanhã. Você vai acordar acreditando que é um agente livre, sem perceber que a cada ação e evento do dia é predeterminado pelo seu conceito de si mesmo ao adormecer. Sua única liberdade, então, é a sua liberdade de reação. Você é livre para escolher como você se sente e reage ao drama do dia. Mas o drama, as ações, eventos e circunstâncias do dia já foram determinados, a menos que você conscientemente e propositalmente defina a atitude mental sob a qual vai dormir. Você, inconscientemente, irá dormir sob a atitude composta por todos os sentimentos e reações do dia. Cada reação gera uma impressão subconsciente e, a menos que seja contrariada por sentimentos opostos e mais dominantes, é a causa de ações futuras. Ideias envoltas em sentimentos são ações criativas. Use o seu direito divino sabiamente. Por meio de sua capacidade de pensar e sentir, você tem domínio sobre toda a criação. Enquanto você está acordado, você é um jardineiro escolhendo sementes para seu jardim. Mas, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muitos frutos. João capítulo 12, versículo 24. Sua concepção de si mesmo ao cair no sono é a semente que você lança ao solo do subconsciente.
Cair no sono, sentindo-se satisfeito e feliz, compele condições e eventos aparecerem no mundo, os quais confirmam estas atitudes mentais. O sono é a porta para o céu. O que você aceitar como sentimento gerará como condições, ação ou objetivo no espaço. Portanto, durma com o sentimento de desejo realizado, assim na terra como na consciência. Capítulo 3. Oração. A oração, assim como o sono, é também uma entrada para o subconsciente. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está no secreto. Então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. Mateus capítulo 6, versículo 6. A oração é uma ilusão de sono que diminui as impressões do mundo exterior e torna a mente mais receptiva à sugestão que vem de dentro. A mente em oração está em um estado de relaxamento e receptividade semelhante ao sentimento alcançado pouco antes de cair no sono. Na oração, não importa tanto o que você pede, mas sim como você se prepara para a sua recepção. Tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Marcos capítulo 11, versículo 24. A única condição exigida é que você acredite que suas preces já foram atendidas. Sua oração deverá ser respondida se você assumir a sensação que seria sua caso já estivesse de posse de seu objetivo. No entanto, em que aceitar o desejo como fato consumado, o subconsciente encontrará meios para a sua realização. Para orar com êxito, portanto, você deve ceder ao desejo, isto é, sentir o desejo como se já estivera realizado. O homem perfeitamente disciplinado sempre está em sintonia com o desejo como um fato consumado. Ele sabe que a consciência é a primeira e única realidade, que ideias e sentimentos são fatos da consciência e são tão reais quanto objetos no espaço. Portanto, ele nunca entretém um sentimento que não contribui para a sua felicidade, pois sentimentos são a causa das ações e circunstâncias de sua vida. Por outro lado, o homem indisciplinado acha difícil acreditar naquilo que é negado pelos sentidos, e geralmente aceita ou rejeita algo apenas com base na aparência dos sentidos. Devido a esta tendência de confiar nas evidências dos sentidos, é necessário obscurecê-los antes de começar a zerar, antes de tentar sentir aquilo que eles negam. Sempre que você está no estado de espírito, eu gostaria, mas não posso, quanto mais você se esforçar, menos será capaz de ceder ao desejo. Você nunca atrai aquilo que quer, mas sim aquilo que está consciente de ser. A oração é a arte de assumir a sensação de ser e ter aquilo que você quer. Quando os sentidos confirmam a ausência de seu desejo, todos os esforços conscientes para contrariar esta sugestão são fúteis e tendem a intensificar a sugestão. A oração é a arte de ceder ao desejo e não de forçá-lo. Sempre que seu sentimento estiver em conflito com o seu desejo, o sentimento será o vencedor. O sentimento dominante invariavelmente se expressa. A oração deve ocorrer sem esforço, na tentativa de corrigir uma atitude de espírito que é negada pelo sentido. O esforço é fatal. Para produzir com sucesso o desejo como um fato consumado, é necessário criar um estado passivo, uma espécie de devaneio ou reflexão meditativa, semelhante à sensação que precede o sono. Em um estado tão relaxado, a mente é afastada do mundo objetivo e facilmente sente a realidade de um estado subjetivo. É um estado em que você está consciente e bastante capaz de mover-se ou abrir os olhos, mas não tem vontade de fazê-lo.
Uma maneira fácil de criar este estado passivo é relaxar em uma cadeira confortável ou em uma cama. Se estiver em uma cama, deite-se de costa, com a cabeça no mesmo nível do corpo. Feche os olhos, imagine que você está sonolento. Sinta, estou com sono, tanto sono, muito sono. Em pouco tempo, um sentimento distante, acompanhado por um cansaço generalizado e a perda de todo desejo de se mover o envolverá. Você sentirá um descanso agradável, confortável e não terá vontade de alterar a sua posição. Ainda que, sob outras circunstâncias, você não se sentiria nada confortável. Quando este estado passivo é atingido, imagine que você realizou o seu desejo, não como ele foi realizado, mas simplesmente o desejo realizado. Imagine vividamente o estado que deseja alcançar na vida. Então, sinta-se como se já o estivesse atingido. Pensamentos produzem minúsculos movimentos da fala, que podem ser ouvidos no estado passivo da oração, como pronunciamentos vindos de fora. No entanto, este grau de passividade não é essencial para a realização de suas orações. Tudo que é necessário é criar um estado passivo e sentir o desejo realizado. Tudo aquilo que você deseja ou de que precisa já é seu. Você não precisa de nenhum ajudante para tê-lo. Já é seu agora. Convide seus desejos à existência, imaginando e sentindo seu desejo como realizado. Conforme o fim é aceito, você torna-se totalmente indiferente quanto a uma possível falha, pois a aceitação do fim produz os meios para atingi-lo. Ao despertar deste momento de oração, é como se você tivesse sido apresentado ao final de um jogo feliz e bem testemunhado o fim. Independentemente de qualquer sequência anticlimática, você permanece calmo e seguro no conhecimento de que o final foi perfeitamente definido. Capítulo 4. Sentimento espiritual. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias capítulo 4, versículo 6. Entre no estado de espírito desejado, assumindo o sentimento que seria seu se já estivesse o que deseja. Assim que capturar o sentimento do estado procurado, estará dispensando todo o esforço para atingi-lo, pois ele já o foi. Há um sentimento definitivo associado com cada ideia na mente do homem. Capture o sentimento associado com o seu desejo realizado, assumindo a sensação que seria a sua se já estivesse o que deseja, e seu desejo irá se objetificar. A fé é sentimento, que lhe seja feito segundo a fé que você tem. Mateus capítulo 9, versículo 29. Você nunca atrairá o que você quer, mas sim o que você é. A quem tem será dado, de quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Mateus capítulo 13, versículo 12. Mateus capítulo 25, versículo 29. Marcos capítulo 4, versículo 25. Lucas capítulo 8, versículo 18. Lucas capítulo 19, versículo 26. Aquilo que você sentir que você é, e lhe será dado daquilo que você é. Então, assuma o sentimento que seria seu se você já estivesse de posse do seu desejo, e seu desejo será realizado. E criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Gênesis capítulo 1, versículo 17. Seja a atitude de você a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que deveria apegar-se. Filipenses capítulo 2, versículos 5 e 6. Você é o que você acredita ser.
Em vez de acreditar em Deus ou em Jesus, acredite que você é Deus ou você é Jesus. Aquele que crê em mim, as obras que faço, fará também. João, capítulo 14, versículo 12. Deveria ser aquele que acredita como eu acredito. As obras que faço, fará também. Jesus não achava estranho realizar as obras de Deus, porque ele acreditava ser Deus. Eu e meu Pai somos um. João capítulo 10, versículo 30. É natural realizar as obras de quem você acredita ser. Assim, viva no sentimento de ser o que você quer ser e o que você deve ser. Quando um homem acredita no valor do conselho dado a ele e o aplica, ele estabelece dentro de si a realidade de sucesso. Chegamos ao fim desta leitura. Eu espero que você tenha gostado da minha narrativa. Eu espero que você também tenha compreendido a mensagem do livro. Também espero de coração que você coloque em prática na sua vida. Porque todo conhecimento aplicado, ele se torna realidade. Tá bom? De coração eu te agradeço mesmo aqui por você ter ficado até o final comigo. Um abraço e até o próximo.